ルフィは海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E no vídeo de hoje nós traremos o primeiro tier list do canal. E levou muito tempo pra convencer Léo e Isaac a trazer esse vídeo pro canal, mas eu consegui galera. E como muita gente pediu em live, tá aqui o nosso primeiro tier list, onde nós vamos ranquear todos os arcos de One Piece, do pior ao melhor. E se você é novo no canal, já se inscreva e já verifique os links aí na descrição das nossas redes sociais. E sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. E o arco que a gente vai começar essa tier list é Zou. E não é porque Zou é o pior arco dentre todos os arcos de One Piece, mas sim porque ele é um arco muito rápido, ele é quase uma menção honrosa aqui. Ele é um arco bem rápido, ele é muito importante para a história, porque é quando a gente descobre sobre os 4 Road Poneglyphs, a ligação dos Minks com os samurais, a gente descobre sobre o Oden e é formada a aliança para vencer o Kaido. É um arco bem importante, mas é um arco bem curto, então a gente deixou para citar ele aqui primeiro. O próximo arco é Amazon Lily. Também não é um arco ruim, é muito difícil a gente dizer que algum arco em One Piece é ruim. Então aqui é só a ordem dos que a gente acha mais legais. E Amazon Lily é um arco muito divertido, tem coisas bem importantes nele, como o Luffy usando o Haki do Rei pela primeira vez. E também tem a preparação para a ida dele até Impel Down. A gente tem a introdução à Imperatriz Pirata Boa Hancock, que é um dos melhores personagens de One Piece disparado. Ela é muito carismática, é muito icônica para a história. E além de ser um arco mega engraçado, esse arco é maravilhoso, não tem como você não rir com a cena das bolas de ouro. Outro detalhe bem interessante desse arco também é uma coisa que acontece só no anime e não no mangá. No anime, em uma certa cena, o Luffy sobe na mesa onde todas as mulheres da ilha estão fazendo um banquete e ele começa a bater na panela cantando Sake de Binks. E é muito interessante como todas as mulheres naquele lugar, no meio daquele banquete, começam a rir. E isso pra mim, sinceramente, me lembrou muito Nika. Eu não sei se os diretores do anime têm algum tipo de informação privilegiada, até porque é muito tempo de distância até a gente descobrir sobre o Joy Boy e sobre o Nika, mas fica aí como curiosidade. E o próximo arco é um arco que pra mim é muito importante. Eu inclusive comecei a ler One Piece quando tava no fim desse arco, então ele não só é muito importante pra história, como até pra mim, pessoalmente, que comecei a ler One Piece. E eu tô falando da Ilha dos Tritões. Por mais que seja um arco maravilhoso nos temas que ele aborda, como a cena da transfusão de sangue entre o Luffy e o Jinbe, toda aquela questão entre os humanos e os tritões, a gente tem a Poseidon, a gente tem a Noah, a gente tem a primeira menção ao Joy Boy, que é simplesmente uma das coisas mais importantes da história, que é o cara que deixou o tesouro One Piece. É também quando a gente vê o Luffy escutando a voz de todas as coisas, assim como o Roger, e usando fogo pela primeira vez em seus ataques no Red Rock. A gente também vê ele dominando o Haki do Rei, e tem aquela cena maravilhosa de todos os Mugiwaras unidos, lutando contra aquela quantidade imensa de tritões. Mas por mais que tenha coisas muito legais no arco, ainda assim tem coisas que não são tão legais assim. Ele é um pouquinho maçante, o vilão não é muito bem desenvolvido, o Rod Jones é bem mais ou menos, as lutas não são tão bem desenvolvidas, até porque o Oda, por mais que quisesse mostrar ali os novos poderes dos Mugiwaras, ele também não queria mostrar muito do que eles poderiam fazer. Então as lutas não são tão empolgantes, a narrativa do arco não é das melhores, até as piadas, algumas cenas de comédia não são tão legais assim pro nível de One Piece, pros demais arcos, mas ainda assim é um arco muito significativo, ainda mais pelo flashback do Fisher Tiger, que é simplesmente maravilhoso. E seguindo essa tier list, nós vamos falar de um arco que eu gosto muito, mas que é um consenso na comunidade de One Piece que não é dos melhores. Estou falando de Thriller Bark. O arco começa com a introdução do Brook, um personagem que futuramente iria entrar no bando, tem lutas muito legais, mais voltado para a comédia, introduz o Ryuma e vários outros temas de Wano, como nós já falamos várias vezes, que Thriller Bark é um grande paralelo ao Wano. Tem uma das cenas mais memoráveis de One Piece, que é a do Zoro, depois de absorver toda a dor do Luffy, e introduz também o personagem do Gekko Moria, que possivelmente vai ser utilizado novamente na obra e talvez no bando do próprio Barba Negra. Sem contar, é claro, da cena icônica do Luffy colocando um zumbi de volta pra Terra. Cara, eu acho esse arco muito legal, porém, comparado aos outros arcos de One Piece, ele tem várias peculiaridades que deixam ele um pouco atrás. Mas nós aqui do canal gostamos muito dele pela ambientação dele em uma ilha de Halloween, é muito legal, a comédia dele é muito boa e as risadas são as melhores de One Piece. Então ele tem muitos pontos altos, mas fica atrás porque os outros arcos são muito melhores.
E seguindo, nós temos Impel Down. Galera, Impel Down é um arco muito bacana, porém a narrativa desse arco é um pouco forçada demais. Pensem comigo, Impel Down é uma prisão que é dita impenetrável, mas nas 2 vezes que alguém tentou invadir essa prisão, ele conseguiu e saiu com vida, que foi no caso de Luffy e no caso de Shiki. Mas mesmo assim tem vários pontos altos, principalmente o Bon Clay, que é um dos personagens mais maravilhosos de toda a obra, e nesse arco ele tem um destaque muito bom. A luta do Luffy contra o Magellan, que é um personagem sensacional também, o próprio Barba Negra fazendo uma aparição muito importante antes de Marineford, fora os personagens que se aliam ao Luffy para a guerra de Marineford. Nós temos o Crocodile, nós temos o Jinbe, o Bug, o Mr. Tree, então tem muita gente bacana que é introduzida em Impel Down e que vai ser utilizada na guerra de Marineford. Porém, narrativamente falando, ele fica atrás de outros arcos que vamos falar mais à frente. Seguindo, nós temos Alabasta. Galera, talvez seja uma surpresa para muitos que Alabasta esteja na frente de Impel Down, mas na nossa opinião, Alabasta é um arco completo. Tem uma trama muito bacana, tem um vilão muito bom, tem lutas sensacionais, as cenas de comédia são sob medida e a relação entre os Mugiwaras é sensacional também. E é bom salientar aqui que Alabasta é formado por 5 arcos. Montanha Reversa, que é pequeno, onde a gente conhece o Crocus, que foi o médico da tripulação de Roger, e a gente entende um pouco mais como funciona a Grand Line. Tem Whiskey Peak, que é onde a gente tem aquela cena do Zoro sensacional contra os 100 caçadores de recompensa da organização do Crocodile. Tem Little Garden, onde a gente conhece Dory e Brog, e temos várias referências a Elbaf. Temos Drum, que é onde a gente conhece o Chopper, ele entra pra tripulação, a gente fica sabendo que o próprio bando do Barba Negra já passou naquela ilha, e a gente tem um arco central que é Alabasta, onde a gente conhece o Crocodile, a gente conhece a Robin, tem toda a trama pra encontrar o Poneglyph que diz a localização de uma arma ancestral, fora que introduz a família Nefertari, que vai ser importantíssima no contexto do Reverie. Então é um arco muito completo, muito fechadinho, e tem uma das lutas mais maravilhosas de One Piece, que é o Luffy versus Crocodile. Por isso que a gente colocou a Alabasta tão alto nessa lista. E o próximo arco que eu vou citar aqui, pra mim poderia estar até mais acima, mas a gente chegou a um consenso aqui que vai deixar ele nessa posição mesmo, que é Skypiea. Esse arco é simplesmente fenomenal em tudo. No anime, ele é conhecido como ser um arco bem chatinho, muita gente até pula, que é um erro fatal pra quem tá acompanhando One Piece, mas esse arco no mangá é simplesmente um show, ele é um espetáculo. Primeiramente porque no mangá ele é um arco muito dinâmico e não é nem um pouco enrolado. A arte que o Oda traz pra esse arco e pros próximos, mas começando por ele, é simplesmente revolucionário pro próprio mangá, principalmente pela própria ambientação de Skypiea, por ser uma ilha no céu e por ser totalmente inspirado na civilização Maia, que deixa tudo ainda mais bonito. Vale muito bem lembrar que Jaya também se inclui no arco de Skypiea, e Jaya é uma introdução perfeita para um arco tão maravilhoso que seria Skypiea. Sem contar, é claro, que aparece em Barba Negra, tem aquela cena épica do Luffy dando um soco na cara do Bellamy, e a frase tão enigmática que até hoje a gente quer uma resposta do porquê que ele não é ele, mas sim eles. E claro, a frase que o sonho de um homem nunca morre, que é o que guia todo o arco de Skypiea, que é simplesmente incrível. Fora que o próprio arco de Skypiea tem um vilão muito sensacional que todo mundo ama, que é o Enel, e a gente é introduzido a coisas importantíssimas para a história, e talvez esse seja o arco até hoje mais importante pro plot de One Piece. Primeiro porque ele é um arco que tem ligações diretas com o Século Perdido, a gente tem aquele flashback fenomenal no knowledge do Kalgara, eu simplesmente me emociono cada vez que eu leio aquilo. A gente é introduzido ao Nika, que é citado pela primeira vez em Skypiea. A própria caveira de Jaya esconde muitos mistérios, como muita gente viu nos últimos tempos, as teorias que surgiram sobre o olho esquerdo. Inclusive a gente vai voltar a citar isso aqui no canal em um próximo vídeo. E claro, a relação absurda com a lua. Se eu for citar aqui tudo que é importante nesse arco, a gente vai acabar falando do mangá inteiro. Então vamos seguindo aqui. Ah, e é claro, vocês não podem se esquecer dessa cena. Ah, e dessa aqui. E o próximo arco, eu sei que ele parece muito com o que a gente falou lá no começo do vídeo sobre Zou, que é um arco bem curto, porém, ele é um arco tão importante e explode tanto as nossas mentes que não podia não ficar nessa posição. A Reverie tem simplesmente uma narrativa que é de deixar qualquer um maluco. Mas é claro que o que a gente quer falar aqui é que nesse arco simplesmente é introduzido o maior vilão da história de One Piece, que é o Shanks, que é o In-Sama, e assim como o Oda tinha dito na Jump Fest de 2018, ele introduziu o maior vilão da história de One Piece. E é o cara que tava atrás das cortinas
o tempo todo e ele é o Insama. Simplesmente o fato de ele existir já muda tudo na história de One Piece pra quem tá lendo, porque ele é simplesmente o cara que no capítulo 908 os Gorosei se ajoelham e ele senta no trono. Olha, se você lê aquilo pela primeira vez, não tem como você não enlouquecer. E é claro, no capítulo 907 a gente tem o Shanks, que por alguma razão muito misteriosa pra falar de um certo pirata tá simplesmente diante dos Gorosei e eles aceitam ele numa boa. E sinceramente, convenhamos, isso aí é muito de se desconfiar, esse cara não é bom caráter. E no capítulo 906, mais um mistério, é claro, que também deixou muita gente maluca, que é o chapéu de palha gigante. E como o próprio editor do capítulo diz, o que é que isso tá fazendo aí? E por essa grande importância e pela narrativa desses capítulos, não teria como não deixar ele aqui. E o próximo arco é um arco muito emocionante, é um arco que todo mundo que lê One Piece fica chocado, não tem como não se emocionar, não tem como não ficar na ponta da cadeira quando você tá assistindo, eu pelo menos fiquei em pé, que é o arco de Sabaody. Esse arco é muito importante pra história, primeiro porque nos é introduzido os supernovas que seriam muito importantes no futuro, pro novo mundo. A gente conhece o Law, a gente conhece o Kid, tem aquele foreshadowing deles três juntos, o Luffy, o Law e o Kid, que aconteceu em Onigashima, que foi sensacional. Tem toda aquela relação com a escravidão, que é muito chocante pra quem tá lendo One Piece, porque até o momento a gente não tinha tido algo tão forte assim na obra. E claro, com certeza tem aquele soco maravilhoso na cara daquele Tenryubito, aquela cena ali, eu dei o soco junto, quase quebrei meu monitor. E claro, a gente tem que falar nele, que é o Rayleigh, que é simplesmente um dos caras mais importantes da história e o braço direito do rei dos piratas. E aí a gente chega no final do arco, que é onde todo mundo se emocionou. Pra mim é um show não só pro próprio One Piece, pro próprio mangá de One Piece, mas pra todos os outros mangás shonens da Shonen Jump e de outras revistas. Geralmente quando os autores querem que seu personagem principal fique mais forte, eles só mandam ele pra um treino, só colocam algum contexto aleatório pra que eles vão treinar, mas em One Piece não. E One Piece é completamente diferente. O Oda não só mostra que eles precisam treinar, como ele faz isso de uma maneira que mostra pra gente que eles são fracos, que eles não conseguem, e nesse ponto eles não vão conseguir fazer nada no novo mundo, e é simplesmente maravilhoso. O Luffy é um protagonista como Naruto, como Goku, que resolve tudo na porrada, só que é nesse momento que você vê o Luffy no chão, destruído, chorando, pedindo pra todo mundo fugir. Cara, não tem como não ficar chocado com isso. Tudo que o Oda constrói nessa cena é simplesmente maravilhoso, e a forma como o bando é separado, cara, é incrível, é sensacional. Então é por isso que esse arco tá nessa posição e com tanta importância aqui. Exato, cara. E seguindo, nós vamos voltar ao primeiro grande arco de One Piece, o East Blue. Antes de sabermos até mesmo do que se tratava o anime, nós tínhamos Shanks e Luffy. O Shanks foi apresentado no primeiro capítulo, junto com a Gomu Gomu no Mi, que era um dos tesouros do mar segundo o próprio bando do Shanks, e isso só veio ser desenvolvido agora em Wano, mais precisamente em Onigashima. E o grande arco do East Blue representa o início da jornada de Luffy e dos seus companheiros que ele vai adquirindo ao longo dessa jornada. Primeiro de tudo, nós temos o arco de Romance Dawn, que é o primeiro arco de One Piece, onde a gente chega na ilha do Morgans, e onde o Luffy conhece o Zoro e o chama para sua tripulação. Depois temos a ilha do Bug, onde a gente é introduzido a um personagem que vai ser parte da vida do Luffy até Impel Down, e até hoje na obra ele está participando ativamente. Nós temos o Baratie, que é um dos arcos mais bonitos de One Piece, onde o Luffy conhece o Sanji e tem toda aquela relação com o Zeff Perna Vermelha. Nós fizemos um vídeo essa semana sobre o Sanji, tá muito legal, recomendo que vocês vejam. Nós temos o arco de Along Park, que é focado na Nami, tem aquele flashback maravilhoso da Belle Mary com as duas irmãs, e cara, eu acho que é um dos primeiros arcos de One Piece em que você se emociona de verdade. Já no Baratie já tem uma cena muito emocionante, que é a despedida do Sanji com o Zeff, mas no Along Park a gente se identifica muito com o Luffy e se apega muito ao personagem, porque ele dá a vida dele pelos companheiros. E por fim, fechamos em Log Town, que é um arco perfeito para finalizar o East Blue. É onde nós conhecemos aquele que seria apresentado futuramente como o pai de Luffy, o Dragon. Temos a pessoa que mais chegou perto de matar o Luffy até hoje na obra, que foi o Bug, e temos uma possível amostra do poder do líder dos revolucionários. Fora que isso tudo se passa na ilha onde o Roger foi executado. Então é muito sensacional. E seguindo, nós temos um dos maiores arcos de One Piece, não em grandeza, mas sim em tamanho mesmo. Temos Dressrosa. Há quem diga que esse arco é muito longo e eu concordo plenamente. Talvez o Oda nisso ele tenha enrolado muito naquelas lutas do Coliseu, porém é justificável se pensarmos que todos aqueles personagens entraram na grande frota dos Chapéus de Palha e a gente tinha que, entre aspas, conhecer e se identificar com eles. Mas o que torna esse arco tão sensacional é o vilão dele, o Doflamingo. Na nossa opinião, e eu acho que em 98% da fandom de One Piece, Doflamingo é o melhor vilão de One Piece disparado. O seu flashback não nos mostra que a gente tem que sentir pena do personagem, e sim
sentir mais raiva e medo. É um dos vilões mais bem trabalhados de toda a obra e um dos caras mais importantes até mesmo nos eventos da Reverie. Sem falar, é claro, na introdução do Gear 4 do Luffy pela primeira vez e na luta sensacional que é ele contra o Doflamingo no final de Dressrosa. Fora a aparição do Fujitora no final do arco e a introdução da nova CP0, que está atuando agora em Onigashima. Então esse arco pra mim é um dos melhores de One Piece. Mas seguindo, nós temos um que pessoalmente tá no meu top 3 de melhores arcos, não só pela trama sensacional, como também pela parte emotiva que foi incrível nesse arco. Estou falando de Holy Cake. Cara, Holy Cake é bem trabalhado do início ao fim, não só pela narrativa, pelas lutas, por tudo, visualmente falando, é um dos arcos mais bem animados no anime e um dos mais bem desenhados no mangá, mas uma das coisas que mais se destaca nesse arco é a relação do Sanji com o Luffy ao longo de todos os episódios. Primeiro nós temos um Sanji determinado a sair do bando para salvar os seus companheiros. Depois nós temos aqueles 2 episódios da luta do Sanji contra o Luffy que pessoalmente me arrancou muitas lágrimas. E por último nós temos a redenção do Sanji pedindo para voltar pro Sunny. Cara, é simplesmente sensacional. E nesse arco também nós temos o que para muitos, inclusive para nós, é a melhor luta de toda a obra. Luffy versus Katakuri. Fora que introduz a Big Mom, que é o Miyonkou, que está sendo uma das protagonistas agora na Guerra de Onigashima. E todos os seus filhos que também estão a caminho. Não vou chegar nunca. Exatamente. Mas a gente sabe também que Holy Cake é um paralelo com o arco de Water 7, que é o próximo arco dessa lista. E seguindo para os arcos finais e os melhores arcos de One Piece, na nossa opinião, a gente vai abrir com Water 7. Não tem como não citar esse arco, é o queridinho de quase todo mundo. Lembrando que a gente dividiu Water 7 de Enies Lobby. Water 7 é um arco sem dúvida com uma das melhores narrativas da história de One Piece. A forma como Water 7 é escrito, pelos mistérios, os plot twists que vão acontecendo a cada capítulo, cara, é simplesmente sensacional. E também é um arco que é muito justificável que muita gente se apegue, porque todo mundo ama o bando do Chapéu de Palha, independente de onde eles estiverem, quando eles estão juntos, todo mundo ama, é como se eles fossem da nossa família. E estar em um momento que eles estão praticamente se desfazendo, como a própria Nami fala, é de partir o coração de qualquer um. E claro, isso sem falar na notícia que a gente tem de que o Merry não pode mais navegar porque ele tá com uma rachadura que não pode mais ser consertada, e que isso motiva a luta mais impactante de toda a história de One Piece, e pra mim a melhor luta de One Piece, não pela qualidade dos movimentos, não pelo desenho, não por poderes e gears novos, mas simplesmente porque é o Sop e o Luffy lutando. E cara, essa é a luta que você, a cada quadro que vai passando, você fala, eu não queria que isso tivesse acontecendo, eu não queria que isso tivesse acontecendo. Você fica na ponta da cadeira, seu coração fica na boca, você chora, você não sabe o que fazer, e é terrível, e ao mesmo tempo muito emocionante. A chegada da CP9, as grandes descobertas que a gente tem sobre o governo mundial e sobre a Robin, e é simplesmente sensacional. E claro, o flashback do Tom San, que é outro flashback sensacional da história de One Piece, mas que ainda não é um dos melhores flashbacks da história, que a gente ainda vai citar aqui. O próximo arco, e esse divide opiniões pela posição que a gente vai colocar aqui, é Marineford. Marineford é um arco que pra muita gente dispensa comentários, e que também pra muita gente é o melhor arco da história de One Piece. Na nossa opinião, ele tá nessa posição por alguns motivos que a gente vai falar mais na frente, mas com certeza Marineford não só é um arco incrível, com uma narrativa sensacional, com um peso absurdo pra história, como ele é um arco muito bem trabalhado em todos os aspectos. Seja pela tensão de pela primeira vez a gente tá vendo uma guerra em One Piece, ensinando o Naruto como fazer uma guerra, toda a tensão que a gente tá naquele momento, vendo quase todos os personagens que são apresentados pra gente na Grand Line, na primeira metade do Novo Mundo. Tem hora que você tá vendo o Mihawk contra o Vista, contra o Barba Branca, contra o próprio Luffy, e o Barba Branca enfrentando os 3 almirantes de frente, o poder absurdo do Barba Branca que é introduzido pra nós, a relação do Luffy e do Ace, o próprio Ace que carrega um drama, uma dor muito grande dentro dele, que a gente consegue se relacionar, porque é algo muito comum, até aqui no Brasil, né, de certa forma. E também, é claro, a gente tem a relação linda entre o Barba Branca e o Ace, que por mais que existe esse problema que é muito comum pra nós e que é muito bem representado na história de One Piece pelos pais da obra, a gente vê o outro ponto, que o pai é aquele que cria, e o Barba Branca foi exatamente isso, e isso é muito lindo. Sinceramente, quando você vê aquela cena que o Barba Branca disse que o único tesouro que ele queria na vida dele era ter uma família, cara, aquilo é maravilhoso. E essa citação do Barba Branca é algo que me emocionou bastante, porque é no momento que ele tá pra morrer, e a morte do Barba Branca, cara, eu faço até as palavras de Samuel quando ele viu a primeira vez, e
conversou com a gente, eu faço as palavras dele as minhas. Simplesmente não tem quem não fique se tremendo, em choque, com o coração na boca, sem saber nem o que explicar o que é que tá vendo. A forma como é construída, desde o fato do Barba Branca ter sido introduzido lá no começo da história, a forma como a gente se apegou a ele em pouco tempo, em um único arco. O cara simplesmente morreu em pé, ele nunca teve uma cicatriz nas costas porque nunca fugiu de uma batalha. Cara, isso é sensacional. Sem contar, é claro, numa das falas mais importantes de toda a história de One Piece. ワンピースは実在する。 Marineford é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida e com certeza é algo que faz todo mundo se apaixonar completamente pela história de One Piece. E depois de Marineford, depois de muita conversa, a gente decidiu que seria Enies Lobby. E por que Enies Lobby? Enies Lobby, além de ter lutas sensacionais no 1 a 1 que todo mundo se lembra, é simplesmente incrível a luta do Rob Lucy contra o Luffy, a luta do Zoro contra o Kako, que a gente é apresentado pelo Ashura a primeira vez, e o Luffy, é claro, usando o Gear Second, que quando ele faz aquela pose e começa a sair a fumaça e ele fala o Gear Second, cara, não tem quem não se arrepie, é simplesmente sensacional. Mas o mais importante no arco de Enies Lobby não é nem só as lutas, mas o emocional desse arco. Por mais que ele seja quase composto inteiro por lutas, o flashback da Robin é simplesmente incrível. É um dos flashbacks mais emocionantes, não tem como você... Olha, se você tá aí, se você não chorou nessa parte, você tá morto por dentro, irmão. E além de ser muito emocionante quando ela fala que quer viver depois de tudo que a gente lê naquele flashback, tem a importância absurda desse flashback pra gente, que é sobre os Poneglyph e sobre o Reino Antigo, a primeira menção ao Reino Antigo. Tudo que é apresentado pra nós, todos os conceitos que são apresentados pra nós nesse flashback são muito importantes pra história. E é claro, falando em emoção, outra cena que não tem como não chorar, que é a morte do Merry. Cara, essa cena, eu acho que eu não preciso nem comentar com vocês. É marmanjo de 30 anos chorando por causa de um navio, é isso mesmo. E toda essa cena é construída de uma forma muito linda, porque é praticamente a gente, em uma das últimas ilhas da Grand Line, já se despedindo de tudo que a gente viveu dali pra trás, porque eles se lembram das memórias que eles tiveram juntos com o Merry. E é muito incrível. E é claro, depois a gente tem no belíssimo Sunny, que é um mega navio, convenhamos. E no primeiríssimo lugar nesse tier list, que já ficou bastante longo, mas é claro que é porque One Piece tem mais de 1000 episódios e capítulos. Em primeiríssimo lugar temos o arco de Wano. O Wano ainda não acabou e já pode ser considerado um dos melhores arcos de todos os tempos de todos os mangás e animes. E aqui, como nós fizemos com Alabasta, nós colocamos o Wano nessa posição por ser um arco extremamente completo, mesmo que não tenha acabado ainda. E muito bem escrito, cheio de referências históricas e uma simbologia sensacional. É um arco que introduz centenas de personagens e nenhum deles o desenvolvimento deixa a desejar. Nós temos a chegada dos Mugiwaras ao país com as caracterizações, os novos traços tanto do anime quanto do mangá ficaram sensacionais nessa parte. Temos o Kaido e a Big Mom sendo protagonistas desse arco e até lutando entre si. Temos toda a trama na saga de Udon com o Luffy treinando mesmo com as gemas de Kairosek, e onde nos é apresentado o Queen e o King. E é claro, esse arco só está aqui no topo por causa de um flashback muito importante, e talvez o melhor flashback de One Piece até agora, que é o flashback de Oden. Além de muito bem escrito, muito engraçado e de fazer a gente mais uma vez se apaixonar por um personagem que simplesmente é sensacional. Eu acho que o Oden é um dos únicos personagens que compete ali com o Luffy de meu personagem favorito. E como o Oda sabe fazer isso, cara? Ele consegue pegar um personagem novo que você nunca viu e fazer você se apaixonar por ele rapidamente. Tudo que o Oden faz ao longo da sua história, as falas dele, a forma como ele ama as pessoas, a forma como ele cuida das pessoas. Embora ele seja um pouco irresponsável no momento ali que ele ainda não conheceu os bainhas, mas depois ele muda completamente, se torna um cara incrível. Toda a viagem dele com Barba Branca, que é fenomenal. O cara simplesmente trocou o golpe com Barba Branca. Isso não é qualquer um que se faz, e logo depois com o Roger. Tudo bem que ele levou uma chinelada e saiu voando, mas pelo menos ele teve a coragem. E também toda a viagem dele com o Roger, que é embalada por Sake de Binks, e toda a narrativa daquele capítulo, que é simplesmente um dos melhores capítulos da história de One Piece. Não tem como negar que esse é o melhor capítulo da história. A gente tem a revelação do nome verdadeiro da ilha, que era Laugh Tale, a profecia do Joy Boy dos 20 anos, que a gente acaba descobrindo que agora realmente não tem como não ser o Luffy, e a morte sensacional do Oden. Cara, olha, não tem nem o que falar. Eu acho que, assim como a do Barba Branca, foi algo que me deixou sem palavras. Eu não sabia o que fazer lendo, eu só sabia chorar muito e ficar emocionado. Eu praticamente gritei junto com a população de Wano naquela hora que eles falam que o Oden nasceu pra ferver.
e todo o desenvolvimento do arco, além de ser muito inteligente, plot twist atrás de plot twist, cheio de referências, culturas, fora um monte de personagens com grandes destaques a todo momento que você não sabe nem o que vai acontecer na guerra, e a guerra que finalmente chegou, que a gente ainda tá acompanhando, que não terminou ainda. Onigashima tem seus altos e baixos, mas ainda assim tá sendo sensacional, cada capítulo mais incrível do que o outro, todo o desenvolvimento dos Bainhas Vermelhas, que é incrível, aquele capítulo Remanescentes é uma das coisas mais lindas que eu já vi o Oda desenhar, a coreografia das batalhas, os Mugiwaras finalmente, depois de muito tempo, lá de Enies Lobby, enfrentando batalhas de comandantes no 1 a 1, a introdução a conceitos que a gente nunca esperava, como por exemplo, o Nika, o Onigashima, o Povo do Céu, os Lunari, o Luffy dividindo os céus pela primeira vez, que é algo que a gente sempre quis ver nessa obra, a luta do Raizou e Fukurokujo, meu amigo, que luta sensacional, o conceito de novas raças como os Oni, a própria Yamato, que é um personagem que, cara, tem que entrar no bando, não tem o que fazer, e claro, todos os outros mistérios, os grandes mistérios que ainda estão por vir. O Wano é um arco que, como o próprio Oda falou, vai mudar toda a história de One Piece, e provavelmente esse é o último arco de aventuras que a gente vai ter, e cara, o Wano com certeza é o arco que tá falando assim pra gente, tá acabando, tá bem perto. E é claro que o Wano é sensacional, mas ainda fica atrás do melhor arco da história de todos os mangás. Sim, eu tô falando do arco do Foxy. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado da primeira tier list do canal. Qual a opinião de vocês? Vocês concordam com a gente nessa lista ou vocês discordam? Deixem aí nos comentários, porque a gente quer muito ver a opinião de vocês. É um tema que a gente não se arrisca muito, mas aqui quem manda nesse canal são os inscritos. Então se vocês falarem, a gente tá fazendo. Verifiquem os links na descrição, estão nossas redes sociais, Discord, Instagram. Lá vocês ficam por dentro de tudo antes de todo mundo. E é isso, galera. Valeu! Valeu!